Carol. Bom dia, tô sem É, voz. chega, tá acorda. Hum, Acordando agora também. A gripe me pegou, tá Ah, ruim. essa voz tua aí é da gripe, não é do sono, não. Achei que era do sono. Vamos lá. Eu vou começar aqui. Eu sei que pode ser que entre mais alguém aí durante a... A gente vai trabalhando aqui. Mas eu já falei para eles aqui, cara. Eu vou tentar fazer hoje um pouco mais rápido para poder a gente dar sequência no horário da noite, que eu acho que muita gente está sem adesão nesse horário aqui, entendeu? Na verdade, sim, algumas pessoas conversaram comigo, porém, é, ainda é o horário que a maioria pode, entendeu? A maioria não, a grande maioria. E aí, quando entrar as férias agora, a gente vai conseguir aí ter esse horário da noite mais fácil para todo mundo. Deixa eu achar aqui. Apareceu aí para vocês? sim, Vou ampliar aqui, tá? Apareceu o grandão aí. sim. Beleza. Então, galera, é o seguinte. Vamos dar início aqui no encontro de hoje, tá? E eu vou trazer para vocês algumas informações que são relevantes e eu acho legal para quem esteve lá na inspeção que a gente fez, né? Que vai dar para que vocês consigam enxergar esse movimento do que a gente vai falar hoje de uma forma um pouco mais clara, beleza? Não quer dizer que sabe tudo, não quer dizer que sabe nada. Quer dizer que você vai conseguir visualizar algumas coisas que acontecem na prática e associando com o que a gente debate aqui, beleza? Então, assim, a gente hoje vai falar um pouco sobre rastreabilidade de produtos para a saúde, tá? Quando eu digo produtos para a saúde, eu estou incluindo aí medicamentos, cosméticos, alimentos e o próprio nome diz produtos para a saúde, que seria aí correlatos, enfim, saneantes. Cada um tem a sua categoria, cada um tem a sua forma de lidar, beleza? Então, quando eu falo de rastreabilidade, o nome que vem na nossa mente é de rastrear, né, de monitorar, fiscalizar, né? E, na verdade, a rastreabilidade ela é apenas um pilar dentro da cadeia de produção de um produto, tá? O que que nós vamos ver nesse encontro aqui? A gente vai, primeiro, entender o conceito e a... Bom dia, Isa. Primeiro, entender o conceito e a aplicabilidade, né, do que seria a rastreabilidade dentro dessa cadeia de produção de produtos para a saúde, tá? Aí eu vou mostrar para vocês algumas legislações que são específicas para cada tipo de produto. A gente fala muito da RDC 430 porque ela é a de medicamento, e quando você atende medicamento, você consegue atender quase tudo das outras resoluções. Mas existe uma específica para cada linha e para cada categoria, tá bom? E a gente vai falar um pouquinho hoje de um conceito, falar uma ciência que talvez para vocês sejam novos, né? E é uma coisa super legal de se entender, aprender, dedicar tempo, porque pode gerar receita aí futuramente para vocês, que é sobre a montagem legal de embalagens e dos seus modelos de rastreio, tá? Só que assim, existe uma disciplina ou uma área de estudo, enfim, que chama tecnologia de embalagens. Não sei se vocês já ouviram falar. Quando eu fiz a pós-graduação em 2014, fiz a pós em gerenciamento de produção de alimentos, né? A gente estudou muito tecnologia de embalagem. E assim, não sei se vocês têm esse nível de informação, mas a embalagem ela tem um custo considerável dentro do produto, né? E quando você aplica tecnologia de embalagem, você reduz aí custo de produto, margem de segurança, viabilidade de transporte, uma série de coisas legais aí, super interessantes, que a gente tem que estudar, aprender, e você pode aplicar e, inclusive, ganhar grana, tá? A gente vai falar um pouquinho disso mais na frente aí. Show? Tranquilo até aqui? Tranquilo. Beleza. Bom dia, Isadora. Tudo bem com você? Bom dia, tá me ouvindo? Estou ouvindo você sim. Meu Deus, mas tem pouca gente hoje.
Pois não é também, nós estamos aqui igual você. É, Meu pai. o que eu combinei com os meninos, é claro que a galera não acordou não, mas todo mundo me confirmou ontem. Ah, eu combinei o seguinte, que a gente vai fazer uma aula um pouco mais rápida hoje, caso a galera não entre aí, e Aham. depois a gente dá sequência, tranquilamente eu vou deixar gravado para a galera acompanhar. Tá gravando Show? então, né? Isso, tá? Tá bom. Tranquilo. Vamos nessa. Galera, é o seguinte, então, falando de rastreabilidade, o que seria isso? Um conceito disso, né? Que é sempre bom a gente entender o conceito, pelo menos por dois autores, para que a gente consiga criar na nossa cabeça a imagem do que se trata qualquer tipo de situação. Então, eu trouxe aqui um conceito que é a definição de ISO 9001, tá? Que é lá de 2015. Não sei se vocês sabem o que é ISO, mas eu quero trazer depois uma aula só sobre ISO, tá? Inclusive, eu vou destrinchar 9001. O ISO, ele faz, só para vocês terem uma ideia, o ISO ele padroniza, né, alguns procedimentos gerando qualidade de qualquer tipo de serviço, tá? 9001 é a certificação hoje. Então, por exemplo, quem tem o selo de aprovação da ISO 9001, essa empresa dele está uma categoria acima das outras em relação à qualidade. Muita gente busca ISO. Aqui na nossa região ainda não, tá? Mas já tem empresa que está se movimentando para isso, porque quando você tem uma certificação, você sobe um degrau de qualidade, você tem uma certa visibilidade com isso, tem alguns benefícios também. Então a gente vai falar um pouquinho depois disso, mais lá na frente. Mas o que que a ISO 9001 fala sobre rastreabilidade? É o que ela coloca aí, ó. É a habilidade de traçar a história. Eu achei muito legal isso aqui. A aplicação ou a localização de um item por meio de identificação registrada. Ou seja, o ISO 9001 fala o seguinte: é a habilidade que a gente tem de contar a história de um produto desde quando ele nasceu até quando ele morreu. Seria mais ou menos isso, né? E não somente contar a história, mas também registrar isso por meio de processos que vão tornar isso eterno, né? Vamos falar assim. Por quê? Porque quando eu faço um registro, quando eu coloco algo que eu tenho ali, o que aconteceu com ele do processo de produção até o processo de uso, eu tive aí a história daquele produto. Então, a definição de ISO sobre rastreabilidade é isso, tá? E aí eu peguei o de autor, que é o do Made. Eu gosto muito dele, tá? A rastreabilidade é o pilar da segurança do paciente e da qualidade dos processos logísticos na área da saúde. Então aqui ele já trabalha que ela é uma base, né? Tipo assim, ela garante a segurança do paciente e também a qualidade do produto dentro da área da logística. Então, a gente entendendo esses conceitos, então, peraí, eu tenho que primeiro ter o histórico de um produto, desde quando ele nasce até quando ele morre. E dentro desse processo, tá, eu tenho aí uma garantia da segurança, tá, e da qualidade desse produto. Então, assim, a rastreabilidade ela gera e ela devolve isso para a gente. Então, quando eu vou como farmacêutico atuar na área da logística, né, ou como eu vou como consultor, ou quando eu vou como alguém que vai ser gestor dentro da empresa, proprietário, eu tenho que entender isso, tá? Eu tenho que ter rastreabilidade do meu produto. Por quê? Porque eu tendo essa rastreabilidade eu consigo garantir a qualidade e eu consigo promover saúde dentro desse processo, tá? Eu não sei se vocês lembram, mas na palestra eu falo, né? Que às vezes quando a minha empresa cresceu um pouco mais, que eu parei para pensar, falei, caramba, quase 70% dos produtos de Imperatriz passam dentro das distribuidoras que eu atendo, né? Isso em mim gerou um senso de responsabilidade muito grande, porque queira ou não queira, se eu deixo as empresas trabalhar de forma que não garantam a qualidade do produto, eu estou levando aí para a maioria dos consumidores da nossa região aqui produtos que não têm qualidade. E isso daí, cara, impacta diretamente na qualidade da saúde pública de Imperatriz, tá? Então, assim, é uma responsabilidade muito grande e, ao mesmo tempo, é um privilégio, porque daí você consegue também, com um trabalho bem feito, sendo feito tudo dentro do que tem que atender de qualidade, a gente consegue também promover saúde, beleza? E quais são os tipos aí de rastreabilidade que a gente tem hoje mais comuns? A gente vai ter a ascendente, a descendente e a interna. Vou começar de trás para frente aqui. A rastreabilidade interna está relacionada ao que acontece dentro da empresa. Então, vai ser ali o seu controle de estoque, seu controle de temperatura, o seu armazenamento, a forma correta de você controlar tudo aquilo ali. Tudo aquilo que a gente falou de armazenamento nas aulas anteriores estão aí, beleza? Então, seria mais ou menos o que a Ingrid faz lá. Vocês lembram? Que ela falou que ela monitorava tudo, que tinha que manter tudo no lugar,
Aquilo dali é um tipo de rastreabilidade interna. Então, ela sabe qual é o produto que chegou, qual que chegou avariado, qual que chegou vencendo, ou qual que chegou, qual que está vencendo, qual que está danificado e qual que está devolvido. Então, isso aí é uma rastreabilidade interna. Ela internamente ali, ela controla esses processos, tá? A gente vai ter os ascendentes e os descendentes. Basicamente, isso daqui seria o tipo de rastreabilidade que acontece do produto sendo produzido até a sua venda, tá? Seria de forma descendente. E de forma ascendente seria o caminho inverso. É o produto quando ele tem que voltar para o produtor. Então, aconteceu um recolhimento, eu vou lá na drogaria, vejo qual o produto que está lá, qual é o cliente que comprou, e eu faço essa volta, é, levando ele para a sua cadeia de produção. Vou mostrar alguns exemplos disso que aconteceu, tipos de rastreabilidades ascendentes, casos reais para vocês hoje. Não sei se hoje, que eu não sei se eu vou até lá dessa aula, mas durante esse debate aqui de rastreabilidade. Então, são esses os três tipos principais de rastreabilidade que a gente vai ter para produtos de saúde. Show? Dúvidas até aqui? Não, Não. agora não. Beleza? Vamos nessa. Então, galerinha, por que que vocês acham que a rastreabilidade é essencial dentro de, de uma distribuidora ou dentro da cadeia de distribuição de produtos farmacêuticos? O que que vocês acham? Me dá aí uma ideia. Você acha que isso é importante mesmo? Que não? Que dava para fazer tudo sem isso aí? Qual é a opinião de vocês? Hum, Por que rapaz, que a rastreabilidade é essencial? O que que vocês acham? é aquela coisa, dá para fazer? Dá. Eu tenho certeza que tem gente que faz. Mas a questão é, primeiro, legislação, aí tem a questão, né, pô, vamos supor, igual a Jaqueline estava dando um exemplo, acho que é a Jaqueline. Ela disse que estava com uma caixa de controlado a mais. Só que ela disse que lá pelo sistema era fácil descobrir o que que tinha acontecido. Então, assim, se ela não tivesse um sistema de rastreabilidade, se ela não tivesse um plano instalado ali, ia ser uma outra cor de outro mundo, para ela descobrir o que tinha acontecido com aquele medicamento. Entendi. Mas alguém tem uma opinião do porquê a rastreabilidade é essencial? Conseguem imaginar? Vocês conseguem imaginar aquele tanto de produto que a gente viu lá na inspeção, sem o cara saber o que que é o quê? Sem a pessoa saber de onde veio, onde ele foi produzido? Vocês acham que ia dar certo? Tipo, sem ter uma rastreabilidade interna, né? Imagina aí, eu quero comprar 25 amoxicilina, 30 nimesulida e o cara não tem a mínima ideia de aonde aquilo tá, de onde ele veio, qual o prazo que ele foi produzido. Então, a rastreabilidade, galera, ela é essencial, tá? De 2020 para cá, o que tem aumentado são os critérios para isso, mas uma rastreabilidade mínima sempre existiu, tá bom? Então, eu acredito que talvez, Matheus, seja até impossível você trabalhar de forma segura. Talvez não, posso garantir para ti, é impossível trabalhar de forma segura sem ter minimamente processo de rastreabilidade, beleza? Mas Ei, assim, Adaías, foi. nesse caso, você está falando do processo de rastreabilidade, está falando desde quando o medicamento ele é fabricado até a indústria receber ele e passar para o cliente. Eu estou falando disso daqui, ó, da história do medicamento ou do produto para a saúde, tá? É desde quando ele é produzido até a hora que ele é comercializado E e sai para o consumido cliente. pelo cliente, exatamente. Porque aqui é exatamente os três tipos que a gente colocou aqui, ascendente, descendente e interna, tá? A rastreabilidade interna é o exemplo que eu estou citando, que foi o caso lá da Ingrid, né? Uhum, Como que ela vai monitorar tudo aquilo ali se ela não tem o rastreio do que tem dentro uhum. da empresa, né? Já o ascendente e o descendente vai ser, eu tenho que saber também o que está em cada drogaria, o que está em cada ponto de venda que eu comercializei, cada clínica, cada hospital, porque se de repente eu precisar fazer algum recolhimento, alguma correção, eu tenho como fazer isso. E eu tenho que saber o que chegou para mim, quem produziu, como produziu, a data que produziu, qual foi o lote, qual foi a qualidade desse produto. Então, esses tipos de rastreabilidade, eles são essenciais. Por quê? Porque, olha só,
Imagina, como é que eu vou detectar um produto defeituoso, recolher ele e levar ele para ser analisado, para descobrir o que que aconteceu durante a produção daquele lote lá? Se eu não tiver rastreabilidade, o produto já foi. E agora, como é que eu melhoro a minha linha de produção? Como é que eu garanto a segurança do próximo lote? Como é que eu garanto a segurança do paciente que esse produto não poderia ter chegado até ele? Então, sem a rastreabilidade, isso é impossível. Outra coisa que a rastreabilidade nos entrega, gente, que é E muito importante. Oba, oi. outra coisa, como que eles fabricam o medicamento? Ele pode apresentar alguma anomalia, sendo que ele já libera produto e depois que descobre que faz esse recolhimento, eles não são testados? São, os medicamentos são testados. Mas olha só, tem muitos fatores que podem interferir dentro da produção de um medicamento, tá? Vou dar um exemplo. Primeiro que existe erro de produção. Acho que a gente falou isso lá nas primeiras aulas. Existe erros de produção, tá? O produto ele é testado, mas vamos supor, a gente pode ter uma danificação durante o transporte, a gente pode ter um defeito durante a linha de produção que não foi detectado, tá? Eu vou falar mais no final aqui de alguns casos Tem, reais, vocês vão ver mais ou menos o que pode tem acontecer outra questão, dentro de eu não cada sei se, categoria. tem outra questão, não sei se entra aqui nesse setor, que é quando um lote específico, né, ele está contaminado, ele está de alguma, né, forma. Tipo, acho que teve uma época que foi o losartana, se eu não me engano, que deu um Vai falar problema. dela, caso da Aí é dessa, losartana. eu não sei se tem muito a ver com a área da saúde, mas eu acho que tem. Claro A que tem. questão daquele Colgate Clear Mint, que ele tá dando alergia no povo. É, A pasta ali é de um dente. antialérgeno, mas ali é um alérgeno, na verdade, é um alérgeno. Mas sim, tem a ver com saúde e tem a ver com a cadeia de distribuição, porque ele entra como categoria de produtos para a saúde. Inclusive, tem algumas empresas que eu atendo que vendem produtos odontológicos, tá? Só que aí, no caso deles, a legislação é mais branda, então vai para o supermercado, né? Vai para a Uhum, quitanda. Só que dentro desses mesmos processos aí, Matheus, existe também a cadeia ascendente e descendente. É menos exigente? É, uhum. entendeu? Porque nós estamos falando Agora, do nível no hard aqui, que seria caso, medicamento. no caso da pasta, teve a recolha somente da indústria ou eles tiveram que rastrear algum lote, alguma coisa? Cara, eu não vou saber te dizer se teve ou não, mas provavelmente sim, porque quem faz o recolhimento quando tem alguma danificação, é, quando tem alguma coisa danificada, vai ser a própria Anvisa, que através de nota de recolhimento, esclarecimento, aí pede para a fábrica emitir esse solicitação de devolução para todos os distribuidores dela. Então, provavelmente teve sim, tá? Só que esse eu não acompanhei, tá? Porque eu não vendo esse tipo de produto aí nas maioria das distribuidoras que eu mexo. Então, não sei te dizer direitinho como foi, beleza? Mas que teve, com certeza. Todo produto que é rastreado pela Anvisa ou pelo mapa, se ele tiver algum defeito, ele vai ser notificado e recolhido, tá? E é por isso importante da rastreabilidade que eu estou falando aqui, Sim. beleza? Mais alguma dúvida? Tirei a dúvida, eu não sei quem que estava perguntando. Mona Lisa. Mona, tirei a tua dúvida. Caiu? Sim, é porque tá meio ruim a internet, aí acaba. Mas tá ok. Uhum. Não, tranquilo então. Vocês estão todos me ouvindo bem? É a minha internet ou a da... Acho que a minha tá boa aqui, pelo menos. A tua Sinal tá tá. ótima aqui pra mim. Então, É a beleza. dela lá do interior. Aí, pessoal do interior sofrendo aí com. Tá certo. Então, pessoal, mais um motivo que torna a rastreabilidade essencial é a proteção contra produtos falsificados. Gente, vocês não têm ideia, mas, por exemplo, eu vi isso acontecer quando eu tinha drogaria, há muitos anos atrás. Citotec sendo vendido de todo jeito, né? Agora a gente teve a onda dos monjaros, né? A galera vendia sem. Vendia não, vende. A gente tem a onda aí dos medicamentos que são injetáveis, né? Pessoal que faz aplicação aí de vitaminas, injetável, tudo. Vocês sabiam que 90% desses produtos que são vendidos aí para fazer esses tratamentos, que muita gente faz, né? Na área da estética, são vendidos de forma irregular? Vou explicar para vocês. Não é que o pessoal que trabalha vende de forma irregular, mas vou explicar, vocês vão entender. Olha como funciona a nossa cadeia de distribuição.
Eu tenho aqui um fabricante, né? Vou citar um exemplo de um fabricante que é grande, que vocês conhecem, que é a Nutriex. A Nutriex é a que vende aí os produtos Renova, essa galerinha aí que faz a galera da estética usar aí. A Nutriex, ela é uma distribuidora, ela compra da fábrica, certo? Então ela faz aqui a segundo elo da cadeia. Depois da Nutriex, ela vai vender aqui para as drogarias, ok? O que as drogarias compram, e para as clínicas de estética, certo? E também para hospitais, enfim. Beleza. Essa galera que eu citei aqui por último, drogarias, clínicas e hospitais, eles não podem revender esses produtos aqui. Eles compram esse produto e eles têm legalmente legislação para quê? Para comercializar? Não, para poder utilizar. Então, o hospital vai usar esse medicamento dentro do hospital, a drogaria vai revender para o paciente, ok? Essa daqui vai revender sob receita, tá? E a clínica, ela vai também utilizar esse produto lá dentro do procedimento dela. O que que acontece hoje? Dificilmente você vai no hospital para ele vender medicamento, pelo menos eu nunca vi nenhum caso de hospital vendendo medicações, tá? Beleza. O hospital está funcionando direitinho, ele usa lá dentro internamente os produtos dele. Gente, mas as clínicas de estética, elas estão fazendo esse movimento aqui. Elas compram da distribuidora e revende para o profissional itinerante. Quem é o profissional itinerante? É aquela pessoa que ela tem a habilitação, mas ela não tem a clínica, ela não tem o espaço dela para poder fazer esse tipo de procedimento, ela não tem uma certificação para armazenar esse produto. E essa galera compra para poder utilizar nos pacientes em outros espaços, ou fazer em casa, né? Enfim. E aí, a clínica que está vendendo, que é esse espaço aqui, ele não tem certificação de armazenagem, não tem boas práticas de armazenagem, ele não tem nenhum tipo de monitoramento, tá? E o que é que isso gera? Isso gera uma quebra na cadeia de distribuição. Isso aqui, pessoal, provavelmente muito, muito recente isso daqui, ó. Provavelmente nos próximos meses, eu diria no próximo ano, vai sair alguma resolução específica para esse tipo de atividade que está acontecendo aqui em volume altíssimo, né? E o que que acontece? É aqui aonde a máfia encontra portas, porque daí vem um cara, produz um produto falsificado qualquer, e aí o que que ele está procurando? Quem está produzindo esse tipo de produto? Alguém que quer trabalhar uma falha na cadeia. Aí ele vai vender para quem? Ele chega aqui na clínica e fala: Ah, eu tenho um produto aqui, vitamina B12, tenho aqui, sei lá, todas essas aplicações que a gente faz aí. E oferece para essa clínica mais barato do que ela compraria aqui, ó, porque aqui ela não compra como revendedora, ela compra como consumidora. Aí essa galera aqui compra e começa a revender para essa outra aqui. Aí é onde acontece aí um dos maiores problemas que a gente tem dentro da cadeia de distribuição, beleza? Então, a rastreabilidade, ela gera proteção contra esse tipo de falsificação aí, né? Só que aqui eu estou dando um exemplo para vocês real de uma quebra da cadeia que favorece muito aí a falsificação, entendeu? Então, assim, e é uma coisa recente, comum, tá? Eu diria para vocês que uma grande fatia aí da, da galera que trabalha com estética trabalha de forma irregular, compra e venda desses produtos que eles aplicam aí, botox e assim vai. E assim, isso é um problema de saúde pública, né? E eu acredito que vai sair uma legislação em breve aí. Eu tô validando uma distribuidora nova que ela faz esse tipo de movimento aqui, só que no caso dela ela está regularizando. Então, assim, como ela, eu sei que tem um monte aí, só que para regularizar não é barato, galera. É um projetinho de mais de um ano, investindo em infraestrutura, investindo em profissional, em responsabilidade técnica, em monitoramento de temperatura, um monte de coisinha assim, bem difícil de fazer para poder você continuar no segmento de forma regular. Então, quando vem a legislação, muita gente vai ser pega de surpresa aí e muita gente vai ter que correr para se adequar. Não acredito que eles vão liberar a venda direto para esse cara aqui, né, que seria o profissional itinerante. Não por aqui da clínica, né? Talvez libere aí de uma distribuidora para o profissional, né? Porque aí a distribuidora vai vender
com a segurança de boas práticas de armazenamento, né? Mas da clínica, dificilmente. É mais ou menos como se vocês fossem lá no hospital e falassem assim, eu quero comprar 2 dipirona injetável e aplicar em mim aqui agora, entendeu? O hospital a gente sabe como ele funciona. Você vai ter que internar, você vai ter que consultar, tem que ver se tem a necessidade mesmo desse uso, né? Funciona assim. Aí depois, quando você usa lá dentro, você paga pelo medicamento, ok? Na clínica hoje, se você for lá para fazer um procedimento, uma clínica regularizada, ela vai te atender e vai ter esses produtos e ela consegue comprar direto da distribuidora ou da própria fábrica, tá? Mas revender para um outro terceiro, aí já é um movimento irregular. Então, assim, é bem complicado de fazer. Isso, o povo faz aí como se nada tivesse acontecido, sem nenhuma segurança. E o pior, a população consome esse tipo de procedimento sem saber isso daqui. E então é um problema seríssimo aí dentro da cadeia de distribuição, no caso daqui de produtos estéticos, beleza? Outro tipo de motivo, né? Outro motivo que a rastreabilidade é essencial é o atendimento à legislação sanitária, que eu acho que o Matheus citou aí, né? A legislação, na verdade, ela vem para pontuar aquilo que é o mínimo para garantir a segurança do processo. Então, quando a gente fala assim, atender a legislação sanitária, é o mínimo, né? O mínimo que eu vou fazer é atender aquilo ali para garantir a qualidade do processo de entrega do meu produto, tá? E eu vou ter uma frasinha aqui de um autor que é o Ferreira, que eu gosto também, que é: sem rastreabilidade não há cadeia segura, tá? Então, Matheus, respondendo aí a tua colocação aí dos colegas que perguntaram, se eu não consigo rastrear o meu produto, eu não tenho uma segurança na distribuição desse produto. Show? Dúvidas, gente? Até aqui? Não, Não assustou vocês, não, essa parte aqui da venda dos produtos de injetáveis? não muito. Porque me assusta muito. Cara, na Eu verdade, me só assusta. fico assim. Eu não sei se o senhor tem muito conhecimento nessa área, porque é clínica. Uhum. Mas como eles dão a saída desses medicamentos que eles vendem? Não tem rastreabilidade, vende sem nota. Ah, vende Ou sem a então, nota. ou então emitir até a nota lá dentro de um sistema interno lá, né? Vende dá como uso, a clínica dá como que usou, deu baixa, entendeu? E passa para frente. O negócio é cabuloso. Não tem rastreabilidade, entendeu? Esse é o grande problema. Então, isso é muito perigoso. E eu vou dar um exemplo, assim, dentro da cadeia de distribuição, a gente tem que apresentar toda uma documentação de quem que a gente compra e para quem que a gente vende, né? Então, a gente tem um cadastro de todos os clientes dentro de uma distribuidora. Você viu lá a Ingrid falando que perde horas fazendo cadastro de clientes, né? Atualizando esses cadastros, vendo quem está regular para ela poder vender só para quem está regular. Quando você vai para esse nível que nós estamos falando aqui, vamos lá, a gente tem vários tipos de procedimentos hoje que farmacêuticos fazem, que odontólogos fazem, que enfermeiros fazem, tá? E que esteticistas fazem. Mas dentro desses grupos aqui, tem procedimento que só farmacêutico faz, só enfermeiro faz, só odontólogo faz. E a galera, tipo, tá todo mundo fazendo tudo. Uma coisa clássica, assim, o esteta, né, que é o cara que ele é formado em estética, ele tem alguns procedimentos que eles podem fazer e outros que não podem, entendeu? Só que essa galera faz tudo, faz botox, faz tudo. E eles nem são habilitados legalmente, tá? Tecnicamente, eu não tenho como contestar, tem gente aí que faz isso há 20 anos, ok. É, Mas, tipo mas aquela questão legalmente não pode. tipo aquela questão do peeling, que teve aquela polêmica do peeling de fenol. E o peeling é um procedimento que ele é cutâneo, né? É invasivo. Eu tô falando é dos injetáveis mesmo, entendeu? Aí tu pensa, se pra gente comprar um paracetamol, a gente tem todo esse processo que a gente tá falando aqui, um paracetamol. Imagina para comprar um injetável, entendeu? Um complexo de vitamina injetável, uma toxina botulínica, né? Uma lidocaína injetável. São produtos de risco muito maior e acaba que a galera usa aí, tem uso hoje indiscriminado. Isso é muito perigoso. E é igual eu falei, eu acho que vai vir resolução em breve aí, apertando o como ser feito isso, ou regularizando o jeito que é, melhorando algumas coisas, não sei. Mas que vai vir, vai vir. Beleza? E pra gente aí, ó, pra vocês que estão começando na área, é uma coisa legal de vocês entenderem, né? Já que vocês vão mexer com isso daqui, isso aí é uma coisa que vai acontecer agora, junto com
com essa informação que está chegando em vocês, vai acontecer também a chegada dessas novas resoluções aí. Então, para quem quer trabalhar aí, de repente você vai ser o cara que vai servir de consultor aí na área da estética para quem quer regularizar o seu alvará, o seu nível sanitário e assim vai. Beleza? Vamos lá. Na cadeia de logística da saúde, pessoal, a gente tem um fluxo que a gente já conhece. O fluxo é esse daqui. O meu fabricante produz, o distribuidor compra e revende para farmácia, clínica, hospitais e essa galera aqui vende lá para o nosso paciente final, tá? E a gente já debateu isso daqui. Em cada ponto da cadeia, a gente tem alguns controles que vão acontecer aí com o objetivo de fiscalizar ou de monitorar o, a qualidade desse produto, né? Então, assim, quando eu penso em cada ponto da cadeia tem o seu elo, e é o exemplo que eu estou citando aí, quando eu tenho uma quebra aqui, ó, desse, desse, dessa cadeia, eu perdi um ponto de controle em um dos elos, porque a farmácia e a clínica só pode entregar direto para o paciente. Mas nesse exemplo que eu citei, por exemplo, a clínica está entregando aqui para outro profissional, ou para outro ambiente, ou tá para outra clínica. Então aí eu tive uma quebra aqui dos meus pontos de controle que a gente tem em cada elo. Conseguiu entender? Aí a pergunta é: quem é o responsável quando há uma falha na rastreabilidade? Quem vocês acham que é? Grande responsável por uma falha dentro da rastreabilidade de um produto farmacêutico. O que que vocês acham? Vai ser A o culpa é farmacêutico, minha. né? Aham. A culpa é do vizinho. Quem vocês acham que é o grande responsável? Então, Seria nessa a hora, RT? Hã? A RT? Um RT? O RT aqui, eu acho que não. Vou já falar vários pontos, mas pode ser, vai. O RT, quem mais? não, eu acho que é a clínica que tem que se regularizar, não é não? Porque A, se em todo o processo de fabricação e distribuição está correto e quebra ali na clínica, porque ela faz o desvio desse medicamento, em vez de passar diretamente para o paciente, eu acho que creio que vem dela. a clínica, quem mais? Ah, não sei, tem o farmacêutico, tem. O RT seria Essas o coisas. farmacêutico, né? É, Ou o profissional que está lá cadastrado. Mas vocês não acham que tem mais nenhum um culpado nisso aí, não? O profissional que está A comprando. própria Anvisa, não? A Anvisa, eu acho que tem a ver com a Anvisa também. Eu já vou explicar por quê. O que mais? Porque ela é responsável, né, para cuidar da rastreabilidade. Então, se alguma coisa falha, ela também tem culpa nisso. Uhum. Penso Tem igual. uma, tem uma coisa que a gente fala aqui que é o seguinte: se tem coisa errada, é porque tem alguém que quer fazer aquela coisa errada. Então, eu acho que tem erro também de parte desse profissional que está comprando direto da clínica. Tem. também. O que mais? De quem está vendendo. Do Porque tem mais, distribuidor? gente. É? É. Vamos lá, É um distribuidor. conjunto de culpados. Quem mais? O que vocês acham? Múltipla culpa. Ó, vamos lá. Gente, Basicamente, já tem todo mundo mais. é culpado, cara. Ah, Porque se a gente parar para pensar, eu vou amenizar aqui o fabricante. Porque, em tese, ele não tem uma culpa direta, mas ele é culpante dentro da legislação porque ele tem que ter o controle de toda a cadeia. Lembra da e de rastreabilidade, que é da onde ele distribuição. nasceu, a ascendente, é da onde ele vendeu até onde ele foi produzido. Então, ele tem que ter esse monitoramento. Então, em parte, ele tem culpa. O distribuidor, gente, ele está vendendo para a clínica, né? E a clínica, ela tem um volume de venda, um volume de compra, ela tem que apresentar para ele documentações de registro, ela tem que fazer o cadastro lá. Então, de certa forma, esse cara aqui, ele sabe que está vendendo e que esse medicamento que ele está vendendo está escoando de forma diferente, que não era para ser, entendeu? Só que ele está vendendo, ele está ganhando dinheiro, então ele está fingindo que não vê. Aí vocês colocaram aqui. A distribuidora tem culpa? Com certeza tem. Porque ela só pode vender para clínicas.
validadas. E se a clínica está com um procedimento desse aqui que a gente sabe que é errado, ela não poderia estar comprando, teria que ter o cadastro dela suspenso, tá? O RT tem culpa? Sim. Se tiver um RT na clínica ou no hospital que está aceitando esse tipo de comercialização aí, ele tem culpa, tá? Talvez ele não tenha poder de resolver o problema, né? De solucionar, mas ele tem culpa, porque ele está lá para isso, para garantir que os processos sejam feitos da forma redondinha, do jeito que tem que ser, tá? A clínica é o grande vilão, é o mal aqui, né? Por quê? Porque ela tem que comprar para consumir, não para revender. E acaba que para fazer caixa, para fazer dinheiro, a galera faz esse movimento. A Anvisa é o principal culpado. Porque a Anvisa é quem monitora, quem fiscaliza, quem tem que ir lá e autuar, quem tem que criar as legislações para serem cumpridas. Então, assim, aqui em Imperatriz tem muito isso daí, como tem em todo lugar. Eu acredito que só vai funcionar através de denúncia, porque a própria Anvisa, o próprio Conselho já sabe que isso acontece. Então, tipo assim, para ir lá e fechar algum lugar, só se for sobre denúncia, tá? Aí, por enquanto. Mas é igual eu falei, eu acho que as novas resoluções vão sair, tá? E os profissionais da área da estética são também entre os principais culpados. Porque como é que eu faço um procedimento que eu não sou habilitado a fazer, né, gente? Agora, tipo assim, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conversar sobre isso aqui com uma esteta, por exemplo, né? Menino, quase me mataram um dia. Por quê? Porque eu falei, ó, esteta, você não é habilitada para fazer esse tipo de procedimento. Ah, eu sou, não sei o quê. É por quem? Quem é a normativa? Porque, na verdade, o grande problema não é nem o profissional não ser habilitado, porque a galera tem a competência para fazer. O grande problema está que, como eles não têm conselho, né, eles não têm um conselho que defende eles, que protege e gera as resoluções para que eles trabalhem de forma regular, acaba que eles têm o, o- a parte técnica e não tem a parte legal, né? Então, assim, acaba que se torna aí um tendão de Aquiles para ele, um problema para a galera que atua nessa área aí. E aí é onde vem os A minha farmacêuticos irmã, aí. a minha irmã ela teve que se formar, tá se formando em biomedicina para poder atuar, que ela é formada em estética, né? Uhum. Aí muitos procedimentos ela não pode fazer, Fazer né? legalmente. Aham. Isso, aí ela tá terminando de fazer a faculdade de biomedicina para poder a fazer essas partes que ela é, tipo, proibida legalmente, né? Aham. E é o caminho que muita gente tomou aí, a galera da estética. Foi para farmácia, foi para biomedicina, né? Foi enfermagem, alguns odonto. O que, é igual eu falei, eu acho comum a pessoa procurar se qualificar e regularizar depois. Só que se tu for conversar com alguns estetas aí, a galera defende realmente que eles podem fazer e tudo. Só que é um erro na cadeia de distribuição legalmente falando, tá, gente? Tipo assim, eu acredito que tem estetas que podem fazer o procedimento melhor do que um cara que é habilitado e vice-versa. Mas legalmente, quem pode fazer é quem deve fazer, beleza? Então, assim, só para vocês entenderem, eu dei só um exemplo aqui de uma falha na cadeia de distribuição, de uma coisa comum que acontece. E é o tanto de culpado aí que a gente achou, né? E aonde que a gente entra, né? A gente que é o profissional que tem essa informação, né? Aonde que eu entro nisso daqui, né? Hoje, por exemplo, pra vocês terem ideia, eu como empresa, eu estou oferecendo serviço para as clínicas, né? Qual é o meu objetivo? Tornar elas distribuidor. Aí, beleza, eu pego uma clínica que já vendia de forma irregular para pacientes ou para profissionais itinerantes, regularizo ela, transformo ela no distribuidor. Aí ela vai comprar mais barato aqui da fábrica, né? E estou oferecendo para os clientes da clínica uma validação de certificação de uma clínica mesmo, para o profissional liberal se tornar um CNPJ, uma clínica e poder comprar esses produtos para uso, né? De forma regular e não para revender, entendeu? Então, assim, a gente como profissional da cadeia de logística, a gente tem que levar soluções também. Não adianta eu ficar dizendo aqui, porque é regular, vou denunciar todo mundo, aqui prenda todo mundo. Não, porque essa galera, de certa forma, eles estão prestando um serviço que é digno, que promove saúde e tudo, né? Agora, o que eles precisam é trabalhar de forma legal. Então, a gente oferece aí alternativas e é isso que eu tenho feito dentro da minha empresa. Mas assim, não é fácil não, porque quando você tem um mercado fácil, né? Você chega lá, você paga e leva, não tem registro, não tem nada, não tem encargos, não tem custos, né? De processo para você garantir a qualidade daquele produto. Muita gente acostumou e aí acaba que fica assim.
Porém, como eu sei que vai vir novas legislações em breve aí, algumas coisas vão mudar em relação a esse exemplo que eu estou citando aqui, né? Eu já estou me preparando para poder oferecer para a galera esse tipo de alternativa aí. Quem entrar na frente, né, com certeza vai surfar a onda limpa, né? A gente fala, quem entra na frente da onda, pega a praia limpa. Então, é mais ou menos isso daí. Beleza? Dúvidas até aqui? Concordam com os meus culpados aqui, que é todo mundo? Teve outra questão que não foi falado, que eu Uhum. não sei se ele sabe que ele está fazendo uma coisa ilícita. Quem vende, Sabe, sabe. A galera sabe, vai por mim. não, assim, quem vende os insumos para esse profissional que está atendendo. Porque ele Quem vende precisa os comprar, insumos tipo, a mesma seringa. galera. É a mesma galera que vende os medicamentos. A clínica também fornece. É, só que o insumo é mais fácil tu comprar. Vou dar um exemplo. Tu vai comprar lá luva, touca, né? Tu vai comprar uma água injetável. Isso aí vende nas drogarias, entendeu? Porque é um produto de venda livre. Agora, medicamento aí já é mais complicado, né? Sei lá e comprar as vitaminas, você comprar repositor e assim vai. Tem gente que vende Noriporum, aí vai. Só medindo aí o que é que tem, sacou? Sim. Então é meio que isso, tá? E a galera sabe que tá fazendo errado, vai por mim, sabe? Usa, é o brasileiro, né? Uhum. Usa da brecha do que tá rolando ali para se beneficiar, tá ganhando dinheiro e tá tudo certo. Mas assim, eu digo para vocês que é uma falha e uma coisa nova. É como eu tô te falando, tipo assim, é uma falha na cadeia de distribuição, porque, em tese, hoje surgiu essa categoria de profissionais que atendem aí nesse nível estético aí de nutrição, né, de reposição de nutrientes e tudo. É tudo muito novo. Essa galera surgiu e toda esquina tem alguém agora, entendeu? E essa galera precisa consumir. Agora eu pergunto se eles têm, todo mundo tem alvará, se todo mundo tem um ambiente seguro para fazer a aplicação desses produtos. Gente, vocês nunca viram, não? Se nós pegarmos aqui os Instagrams da galera que é famosa de Imperatriz. Não tem o mínimo de biossegurança no vídeo, entendeu? A gente pode fazer isso aqui um dia. Eu abri alguns exemplos, é porque é ruim que a gente mostra as marcas, né? Mas, tipo assim, eu, como profissional da saúde, não tenho o mínimo de biossegurança no procedimento da pessoa. Então, tipo assim, como que eu vou fazer um procedimento injetável sem o mínimo de biossegurança num processo? Então, assim, é muito complicado. E aí você vê, aí é como que a gente fala, tipo assim, eu brinco, né, que eu sou da galera da geração anterior. Pra gente, a segurança de um procedimento invasivo, ela é a garantia da vida da pessoa, né? Uma infecção, uma transferência. E a gente acha que não acontece, cara, tem muito. Depois vocês botam na internet aí casos de procedimentos estéticos que deram problema. Vocês vão ver um monte de processo, tem um monte. E é isso que vai levar a Anvisa a regulamentar de alguma forma, tá? Vocês acham que esse tanto de botox que o povo faz aí não dá errado, não? Uma grande parte, entendeu? Vocês acham que ninguém dá reação alérgica a esses produtos aí que a gente faz de injetável e tudo? Então, assim, tem é muito. E só que a gente não, às vezes não tá com esse olhar para avaliar isso e acaba não vendo de forma clara. Beleza? Dúvidas? É Não. aqui? Show. Então, falando de rastreabilidade, né? Eu vou trazer para vocês aqui, dentro da cadeia da logística, como eu citei para vocês aqui anteriormente, só para pegar aqui o fio da meada, a gente tem aquilo que é essencial, né? Então, tipo assim, dentro da rastreabilidade do que cada produto tem que ter, a gente vai gerar algumas proteções contra a falsificação, atendimento à legislação sanitária, a gente vai detectar aqui, né, dentro da cadeia de produção, o recalque, que seria o retorno da cadeia até o seu final ou do final até o seu início, tá? E eu trouxe para vocês aqui como funciona hoje o Sistema Nacional de Controle de Medicamentos, o SNCM. Já ouviu falar desse nome? Não. Ó, todo produto que é produzido, ele tem um código único na embalagem dele, tá? Então,
Pouca gente sabe disso, o farmacêutico tem que ter certeza de dominar isso daqui demais, tá? Existe um código, que são dois tipos de código, tem o Datamix e tem o GTIN, tá? Na verdade, é a construção desse código internacional aí, que gera um código único do produto, ele é feito da seguinte forma, eu botei aqui para vocês entenderem. Tá aqui o código de barras, que todo mundo conhece, né? O código de barras é um código binário, que é esse daqui. Dentro desse código de barra, ele gera uma numeração, né? Todo produto, ó, os três primeiros números vão mostrar o código do país. Então, se o produto foi produzido no Brasil, ele é 789, ó, certo? Depois daí, vem o número da empresa que produziu esse produto. Aí, depois vem lá na frente a descrição das características de cada item, tá? Que é representado por três números aí. Então, assim, é uma combinação com a altura, o peso e a largura, e a data de fabricação e de validade. É um exemplo, tá? De como pode ser construído esses três últimos números. E o último dígito lá é comprovar sobre a sua sequência se é verdadeiro ou não. Tipo, a função dele é só fechar o código com autenticidade ou não. Então, assim, todo produto ele tem o seu SNCM e a gente nem olha isso daqui na verdade, cara, porque a gente não tem o hábito dentro do processo de seleção de produtos e medicamentos, a gente está verificando se esse produto é falsificado ou não, tá? Dentro da compra e da venda desse produto, o setor de algumas drogarias e de algumas distribuidoras ou de alguns hospitais, eles têm esse processo interno e às vezes não passa na nossa mão, a gente não acompanha tanto. Mas vocês conseguem entender que existe uma preocupação de rastreabilidade a partir do momento que eu tenho um código gerado para cada produto no mundo. Então, no caso de medicamentos, tá? E essa resolução aqui que traz isso é a 319 de 2022, tá? É uma resolução nova, inclusive recentemente ela teve algumas alterações aí com o surgimento de outros tipos de leitura de código, tá? E é uma resolução bacana para estudar. Essa daqui eu não conheço a fundo, eu só sei que ela existe e conheço o SNGCM porque já existia há muito tempo. Mas é uma resolução bacana de dar uma pesquisadinha aí, quem se interessar a ler, ver o que tem de mudança lá. E gera algumas obrigatoriedades na embalagem, como vocês sabem, né? A gente tem algumas regras específicas para a montagem de embalagem de medicamentos, né? E dentro dessas regras tem o selo de segurança, que é obrigatório, né? A gente tem que ter uma tinta reativa numa área específica da embalagem. A gente tem que ter alguns descritivos, né? Obrigatórios. O NCM aqui como código de barras, tá bom? Então, a gente tem a resolução 658 de 2022, também recente, que substituiu a de 2009, lá que era 71, falando dos requisitos mínimos obrigatórios na embalagem, né? Então, o que que eu gosto sempre de dizer? Às vezes, a desinformação, ela traz para a gente eh, alguns riscos, né? Então, por exemplo, o que que eu tenho que ter de obrigatório no produto de medicamento? O nome do produto, né? O DCB, não sei se vocês sabem o que é DCB, mas é a determinação comum brasileira, né? Que é um código específico da gente aqui do Brasil. Aí vai vir o que vocês já conhecem, ó, o número do lote, a validade, o registro na Anvisa, a forma de apresentação e armazenamento, a identificação legível e permanente, além de ter uma impressão que deve resistir aí ao transporte ou aos processos que ele vai passar aí durante a distribuição dele. Então, assim, eu trouxe assim a nível de informação, também é outra coisa legal de estudar. Aí eu falei para vocês da tecnologia de embalagens, né? Então, quando a gente vai estudar um pouco disso daí, a gente acaba abrindo muita mente para a gente sobre as embalagens dos produtos, o que que é obrigatório, o que que não é, o que as indústrias fazem para minimizar custo, para enganar o cliente. Não sei se você já viu, você chega na prateleira lá, ao produto do leite em pó, por exemplo, tá lá, contém vitamina C, certo? E na verdade eles usam vitamina C como conservante. E aí a gente acha que está comprando vitamina C de verdade, que seria a dosagem essencial para a gente poder ter alguma coisa clínica, tem que ser um volume bem maior do que tem lá. E, então, tipo assim, tem essas loucuras assim, que é bem legal de entender para você acompanhar, né? Tem muitas estratégias de embalagens que são para vender, visuais, né? Enfim, para enganar o cliente. Agora tem um caso bem recente aí que vocês vão lembrar comigo aqui, que não é em medicamento, mas é em alimento, é legal falar
que é da galera do leite condensado e de um monte de produto, que agora não é mais. Como é que vem na embalagem, Jesus? É, o leite condensado que não é leite condensado, que eles falam lá que é de amido, não sei o quê. Como é que tá na embalagem? Alguém lembra aí? Tu vai lembrar, Matheus, que aí deve ter aí no mercado da tua mãe. Não, eu Ah, não lembro. Eu tava vendo que eles é descobriram tipo. a função correta do leite condensado. Não, Que é ele é porque agora tem para os ser produtos. diluído. É que agora tem os produtos que eles são tipo assim. Vou dar um exemplo, é o suco que tem aroma de laranja. Aí Hum. eles colocam que é aromatizado e vende, na caixinha vem pequenininho lá, aromatizado e vende como suco de laranja. A pessoa compra pensando que é suco de laranja. Na verdade, é um sintético, entendeu aí? E tem muito isso. Por exemplo, no requeijão, né? Não é requeijão lá, é amido, não sei o quê, um sabor requeijão, entendeu? Tipo isso. Então, assim, eu vou trazer alguns exemplos depois, quando tô lembrando o nome certinho que tá no leite condensado, que era o melhor exemplo que eu tinha. E vocês vão ver que tem algumas coisas na embalagem que enganam o cliente. Você vai lá, compra o leite condensado pensando que é leite condensado e, na verdade, ele é um produto, um subproduto do leite condensado. Tanto que as receitas não dá igual, é um monte de coisa assim. Deixa eu pesquisar. Pesquisa bem na internet, Matheus. Bota bem, para não fechar bem com a apresentação. Leite condensado, É mistura láctea, alguma coisa assim, mistura. né? Não? Tem um termozinho Que é bem um bonitinho que eles composto. colocam lá. Aí isso daí é estratégia, né, da empresa usando tecnologia de embalagem. Ele bota lá um nome parecido e aí acaba que a pessoa compra pensando que está comprando um produto é igual suco de laranja, aromatizado de laranja. Só tem o aroma ali. Mas a laranja em si mesmo não tá pro saco, entendeu? Então é tipo isso. São as estratégias aí da indústria para trabalhar esse tipo de linha aí, que muita gente às vezes não se atenta e acaba perdendo, comprando uma coisa enganada. E no medicamento, para que isso não aconteça, né? A gente tem uma resolução um pouco mais firme, né? A de alimento também é até firme, só que a de alimento os caras conseguem enganar no visual, ali, na montagem e tudo. A de medicamento, os padrões ficaram tão certinhos que dentro da caixa também já vem várias informações que a gente não consegue confundir. E ainda assim a galera troca o similar por genérico, o genérico por referência, e assim vai. Galerinha, eu acho que eu vou até aqui, porque senão acaba que eu não consigo trazer o restante da galera para acompanhar. Aí eu vou entrar aqui, a gente vai falar das resoluções específicas para cada categoria, né? Para produto de saúde, saiu a 665 de 2022. Aí eu vou trazer para vocês algumas informações só sobre produtos para a saúde, tá? Aí eu vou falar das embalagens de produtos para a saúde, como que elas têm que vir, o que que tem que ter nela, quais são as particularidades, tá bom? A gente vai falar um pouco da 48, que é sobre cosméticos, tá? De 2013, algumas características específicas para cosméticos, tá? A gente vai falar da rotulagem, tá? De medicamentos e também da resolução, algumas coisinhas que são particularidades dos medicamentos, tá bom? Ou dos alimentos. Vou depois falar sobre o sistema de apoio de rastreabilidade, como é que está funcionando isso hoje, o que que você pode ter de estratégia aí para poder rastrear melhor os seus produtos, o que que você pode implantar, né? Vocês estão começando aí, aonde a tua cabeça pode focar, que você pode procurar novas oportunidades aí de empreender dentro dessa área, tá? Aí nós vamos terminar na aula seguinte falando dos casos reais. Aí eu vou falar, ó, do alergênico aqui, ó, Matheus, de um cosmético parecido com o que tu falou lá, só que o teu exemplo era outro, que é o da ditrosamina, tá? Vou citar o caso real desse medicamento que aconteceu, tá? A gente vai falar também de outro, da ditrosamina, aí vou falar do risco microbiológico de cosméticos, que aconteceu num cosméticos, eu não esqueci o nome do produto, mas eu vou abrir bem aqui o Instagram dele, vou lembrar, que eu coloquei aqui para a gente pesquisar, tá? Foi um gel que deu infecção bacteriana em uma pancada de gente. Eu vou trazer a notícia para vocês, a gente vai ver uma por uma. A gente vai falar também de um caso que aconteceu em um laticínio, lá no Vale do Buriti, né? Que causou aí um desastre com um monte de criança de recém-nascido, tá? Foi um queijo contaminado lá. E é um leite também, que foi por essa. Caso aqui é comum. O de leite acontece mais depois da Parmalat, a gente vê mais nos jornais, né? Mas a gente vai debater um por um, vou mostrar o que aconteceu em cada caso para vocês. E vamos fechar depois aí
com alguns desafios e soluções. O que que a gente pode fazer, o que que a gente pode, onde a gente pode entrar, a gente como um profissional dessa área, o que que a gente pode tentar aplicar para melhorar isso. E a gente vai fazer uma dinâmicazinha de grupo. Isso aqui na, no encontro da semana que vem. Eu vou encerrar por aqui, porque senão eu não consigo fazer a galera que não veio hoje Só, ao só acompanhar e também já deu o fechando, nosso horáriozinho. só Oi. fechando aqui a questão do leite condensado, eu estava vendo aqui que eles estão usando o soro do leite, é uma mistura Já vi. láctea, é o soro, o açúcar e amido de milho. Como é que eles colocam no rótulo? Tu consegue encontrar aí? Tipo assim, Hã? processado, é um negócio assim. Isso, diz que eles botam uma letra muito miúda em relação a ultraprocessados. Ah, isso aí. Aí Cara, os caras tem são outro, geniais para vender. tem outros exemplos aqui, que é o hambúrguer de picanha do McDonald's, que não é de picanha. Eles só usam Esse cara é um famoso. molho, Eles usam eles estão aroma. usando só o molho de, os aroma, o molho de picanha. E o É. hambúrguer de costelinha também não é de costelinha. Tu sabe por Eles que usam só o que, por que aroma. que o do McDonald's é assim? Eu É vou porque é dando o tempo seguinte, pro povo, quando na mentira pra mim. legislação tem que ter picanha para você dizer que é de picanha, entendeu? Só que se tu for fazer hambúrguer de picanha, Hum, sai mais caro. Então eles devem fazer de outra carne, que é mais barato. Aí eles montaram um molho que tem a isso. picanha, só para justificar o nome. Os caras É são, isso eles mesmo. são gênio, cara. Entendeu? Eu acho isso muito massa. Tipo assim, tem gente que pode criticar e tudo, mas é estratégia da, da indústria, né? Da linha de produção, para baratear o produto. E é como eu falei para vocês, eles vão na desinformação do povo. Então, queira ou não queira, faz parte, entendeu? A gente que tem que estar ligado. Quem for estudar de vocês aí que fosse interessar por tecnologia de embalagem, vocês vão ver que tem coisa demais aí assim. Então, tem muita coisa que a gente consome e nem sabe, mas que é esse tipo de situação aí, tipo essas que você está citando aí. Qual é a outra que tu falou? Ou da costelinha do Não tem BK. costela, né? Não é de Não tem costela. costela. É só o molho. Aí, ó. Mas dá certo, cara. Muita gente compra lá e gosta, e não vê a diferença e tá tudo certo. Mas o do leite condensado é muito evidente. Sabe onde é que o leite condensado deu ruim? Que eu tava dando exemplo? Porque quando a dona de casa compra para fazer a receita dela, o ponto não Pudim. bate, ele não Sim. cozinha, sei lá, tem um negócio assim. E aí acaba que é mais prático, então a galera reclama mais. Porque no caso do sanduíche que tu citou, por exemplo, o cara come lá e ele não vai perguntar qual é a carne que o cara processou lá para fazer um hambúrguer, entendeu? Já o do leite Eu no condensado, como. Legião. É. Já como o leite condensado é uma coisa que você usa para fazer outras coisas, acaba que a galera vê mais. É como o requeijão de amido lá, não sei se vocês já viram, cheddar de amido. Não é cheddar, é um processado de amido sabor cheddar. Depois você olha lá, os caras são artistas, mas é isso aí. É processado de amido sabor cheddar. Aí o cara pensa que é queijo cheddar, e não é, entendeu? Ah, não, agora eu vou começar a olhar as coisas com outros Pode olhos. olhar, a gente vai E falar mais triste, assim. pagando caro e triste. Eu vou, eu vou Geralmente eles são postar. mais baratos, só que ainda assim a pessoa compra pensando que é queijo cheddar. Depois tu olha lá, vai ter muito requeijão, amido, sabor requeijão. Eu vou Não postar lá gosto. no grupo o da Ah, Nestlé, que o da Nestlé, o leite condensado original não tem a foto de um pudim, mas o leite é, condensado aí lácteo, você não ele, sabia. ele tem a foto de um pudim, sendo que ele não serve para fazer pudim, porque não presta. É isso aí. Esse que é o grande lance aí da Aí parada. o Procon de São Paulo notificou eles, É porque tem porque Gente, o que denúncia, é né? O isso? cara É um compra e faz pudim. denúncia. uhum, Então você, ih, cara, tem muita coisa. Vocês vão ver isso aí em cosmético demais. Alimento é o que mais tem, porque alimento a legislação ela dá essa margem, porque o cara tem que colocar no rótulo, mas aí às vezes o cara coloca no cantinho lá, ou usa uma linguagem que por exemplo, a gente que é estudado aqui, né? Mas pensa aí, uma dona de casa, uma coisa, processado com aroma de alguma coisa. Ela vai ler lá, Ela ela está nem, comprando um perfume junto com o ela produto. uhum. pensa que está comprando algo melhor do que o outro produto Pois original, é. entendeu? Então é tipo isso aí, são as estratégias deles lá. Beleza? Pessoal, eu vou encerrar por aqui hoje, tá? Já deu, até passou um pouquinho do nosso horário. E aí eu vou deixar essa aula gravada e a gente segue lá o nosso cronograma
de, de encontros que vão rolar à noite agora. Acredito que a galera vai ficar mais satisfeita nesse horário noturno do que no matutino. E assim, vou falar para vocês que eu ia falar hoje aqui sobre a questão do pessoal que vai para o estágio. Eu já consegui vários campos de estágio. Eu não sei se eu vou alocar todos. Eu vou ali pela ordem de prioridade que é da galerinha que comprou primeiro lá na época que eu fiz Eu prometi para os 5 primeiros, né? Mas eu acredito que eu vou conseguir mais do que 5 vagas. Já tenho 3 empresas que vão encaixar vocês. Aí eu estou organizando para julho, porque como as empresas funcionam em horário comercial, né? Acredito que vai ficar mais fácil para vocês. Aí eu vou ver quem pode, quem não pode em cada horário, né? Eu acho que vai ser meio turno, né? Durante pelo menos um mês ou 15 dias, vai depender muito de que vocês conseguem fazer. Não todo dia, aí eu tava falando até com algumas empresas, a pessoa pode ir um dia sim, um dia não, ou 2 vezes na semana, vai depender muito da disponibilidade de vocês também, pra gente encaixar, mas vai ser bem legal para vocês terem uma experiência aí dentro das indústrias durante as férias, tá? E aí a gente volta aí também depois para debater com outro olhar também de como tudo funciona, beleza? Eu tô organizando para julho, sei que a maioria de vocês vão focar aí nas provas agora, e aí a gente retorna depois das provas já com isso montado também, beleza? Tranquilo até aqui? Então, sobre Beleza. rastreabilidade, deu para abrir a mente, deu para poder dar uma olhadinha, a gente vai falar mais coisas, eu vou falar de alguns produtos ali, o benefício que isso traz, como que alguns casos se desenrolar para vocês terem ideia, e a gente vai dando sequência para frente aí, beleza? Obrigado por ter acordado cedo, gente. Sei que tá fácil não. Muita gente, Vai muita ter gente foto eu hoje, já não? regou. Eu Vai ter vou, eu... foto hoje, não? Bora fazer a foto, tá bem? Eu já esqueci. Vou desligar bem aqui a gravação. Rapaz, Matheus, tu tá muito esticado, não tá? A fotinha. Eu tô lindo hoje, eu tô Ei, em casa aqui no Matheus. sofá aqui de casa.